Hoje eu quero falar com você sobre um tipo de ansiedade. É o transtorno de ansiedade por separação. Quem já passou por isso? Eu passei por essa situação inúmeras vezes e a gente tem essa dificuldade de entender, de aceitar e de compreender as situações de separação. Por minha causa e por eu saber que é tão comum na vida de vocês, eu escolhi falar sobre isso hoje. Ao longo da minha vida, eu observei algumas coisas e eu tive uma experiência num período em que eu ainda fazia faculdade de trabalhar num hospital psiquiátrico na cidade de São Paulo. E lá eu comecei a fazer essa observação, a quantidade de diagnóstico de depressão e ansiedade por separação. Ou é porque o marido foi embora, ou é porque um membro da família morreu, ou é porque um animal de estimação morreu. Então eu sempre fiquei pensando de como é difícil a gente lidar com esse tema e com esse assunto, como a gente não está preparado para se separar. E essa separação de todas as formas, desde criança, quando a criança precisa ir para a escola pela primeira vez. Ela tem essa dificuldade de ficar longe dos pais. Enfim, e como é um assunto muito do cotidiano e dentro da experiência que eu tenho, né, de ver essas pessoas relatarem esse sofrimento e essas dores, eu quis falar com vocês sobre isso. E aí eu tenho uma pergunta para fazer. Quem de você sofre por separação? A gente precisa refletir sobre esse assunto, né? Enfim, vamos lá. Eu teve um paciente que conviveu comigo, na ocasião foi uma criança, que ela tinha dificuldade de ir para a escola, então ela chegava na escola, ela começava a ter problema, o diretor ligava, o professor ligava para a família, porque ela queria ir embora, porque ela inventa doença, tudo dói. E ela começou também a dizer que ela tinha medo de chuva. Começava a fechar o tempo, ela não queria ir para a escola. E um belo dia, eu trabalhava com um psiquiatra, um grande amigo meu, e ela foi lá no consultório. E aí ela foi diagnosticada com esse transtorno de ansiedade por separação, porque ela era muito apegada à mãe dela. E o fato de ter que ir para a escola atormentava muito. Era medo da mãe não voltar, medo de ficar lá. E um sofrimento imenso para uma criança. E a gente percebe, né, que se essas coisas não forem bem resolvidas quando criança, quando adulto, só pioram. Grande parte dos transtornos nosso é adquirido na infância. A gente tem... É na infância que faz, né, essas crenças, esses medos, esses mal entendidos. E se você não perceber na criança o que está acontecendo com ela, como é que está indo a vida dela, muito provavelmente vai ser um adulto sofrendo por todos os tipos de separação. E aí a gente consegue fazer uma lista delas. Então vamos começar por aquelas em que a gente tem medo de que alguém da nossa família morra. E agora você passa a desenvolver uma ansiedade constante, porque você tem medo que o seu pai, que tem alguma comorbidade, ou porque ele já é de idade, que ele morra. Você tem medo que a sua mãe parta. E agora você fica com medo de sair de casa, preocupada para ir para o trabalho. E nesse inteirinho acontecer algo com eles. Aconteceu um acidente ou até uma morte. Você agora passa a se torturar, a se sentir culpada e extremamente preocupada. Você quase não consegue se afastar da casa. Se você tiver que sair com os amigos para ir a uma festa, você não vai. Se você tiver que sair para comer um lanche, você não vai. Vai que acontece alguma coisa com o meu familiar, porque eu saí.
E assim é com filho. Algumas pessoas têm filho dependente, totalmente dependente. E elas têm medo de sair para conversar, de tomar um café, de ir até uma loja, de ir num shopping. Ela deixa de ter lazer, porque ela entra num desespero. Porque é como se aquilo só desse certo e acontecesse se ela tivesse presente na casa. Então ela começa a viver uma ansiedade descomunal, imensurável, porque ela tem a preocupação de que alguém da casa dela vai acontecer algo se ela não estiver ali, se não estiver sobre os cuidados dela. E assim, o inverso é verdadeiro. Tem situações em que a pessoa tem medo de sair de casa e aí ela morrer. E agora o familiar vai ficar sozinho, desamparado. Então ela tem medo de sair na estrada, ela tem medo de entrar no ônibus lotado, ela tem medo de ir numa festa. Ela acha que a qualquer momento algo pode acontecer com ela. Não tem nada a ver aqui, tá? É parecido com fobia. E eu não estou dizendo sobre fobia, tá? Quando eu falei que o fato da pessoa não querer sair, né? E ela achar que ela vai morrer, não é que ela, na verdade, nessa situação aqui, ela fica preocupada com a falta dela para os familiares. Então ela fica preocupada com a separação. Não tem nada a ver com o lugar. Isso é um outro tipo de ansiedade que numa próxima oportunidade eu explico. Então vamos retomar. Ela tem tanto medo de sair de casa e os pais ou alguém que ela gosta muito da casa dela morrer ou acontecer um acidente. E ela tem medo de que ela saia e aconteça algo com ela. Um assalto, um acidente. Agora ela vem fazer falta para aquela pessoa. Então, ela tem medo de se separar de alguma forma, ou que algo aconteça para ela, ou que algo aconteça para o familiar. Tem também pessoas que sofrem muito com separação de animal. Né? O animalzinho, ele vem a falecer e a pessoa se sente num luto eterno, né? Mas o que antecede a morte dele? A ansiedade, preocupação. Preocupação de sair de casa e acontecer alguma coisa com aquele animal. É o mesmo princípio do ser humano. Ele fica dependente emocional daquela situação para poder proteger, né? Porque aqui a questão em si é não saber se separar. E aí é se separar do filho. Então o filho vai fazer faculdade, por exemplo. Esta separação, ela causa desconforto, ela causa crises de ansiedade, crises de síndrome do pânico, porque a pessoa está distante de alguém que ela gosta. Mesmo que for para o filho fazer faculdade, ela tem conhecimento que é bom, que é necessário, mas ela tem a dificuldade de estar separada. Igual eu comentei nos exemplos anteriores. É uma tortura, né, que desencadeia vários transtornos. E a ansiedade, ela é o pilar dessa separação. Eu acho que a maioria já aconteceu com relação com o exemplo que eu vou citar agora. Quem já não se separou de um namorado? Quem já não se separou do marido? Quem já não se separou de um companheiro? A separação, ela dói na alma. Parece que falta o ar. Parece que a gente está em outro lugar. Parece que a gente se desconecta. E você fica numa ansiedade horrorosa, horrível. Existem pessoas que conseguem lidar com a separação facilmente. Mas tem gente, faz 5 anos, 10 anos, às vezes faz 20 anos que ela se separou daquele companheiro dela e ela ainda está doente, porque ela não aceita, ela não compreende a separação, ela não sabe lidar com isso. E ela passa a viver ansiosa, porque é uma preocupação que a pessoa vai adquirindo no cotidiano dela.
Então primeira coisa, nós precisamos entender, né, que nós somos feitos para viver em situação coletiva, isso é fato. Nenhum ser humano foi feito para viver sozinho. Mas nós também precisamos compreender que nós não precisamos viver 100% da nossa vida e do nosso dia unido a alguém. Porque nós precisamos ter trabalho, amigo, lazer. Quando eu tomo minha vida para mim, eu deixo que o outro tome a vida dele para ele. Porque não é sadio você ficar 24 horas preocupado com alguém, né? Vocês devem conhecer pessoas que são dependentes a ponto de não conseguir casar. Quantas pessoas aí vocês vê de 30, 40, 50 anos ou mais ainda morando com os pais? Porque ele tem essa preocupação excessiva, né? Ele tem a dificuldade de se separar, de seguir a vida dele, a carreira dele. Então ele fica nessa dependência. Você consegue perceber o quanto mal ele faz para ele e o quanto mal ele faz para a família, né? Porque a gente precisa seguir os caminhos. Nós precisamos casar, construir nossa vida, ter filho, ou mesmo que você tenha a opção de não casar e ter filho, mas você precisa ter a liberdade de ir e vir, sem precisar ficar doente, sem precisar ficar ansioso, sem precisar trazer para você uma doença, sem precisar criar essa doença. Porque quem convive com ansiedade sabe o quanto isso é ruim, é difícil. Estar numa crise de ansiedade é ruim. A gente sente falta de ar, a gente sente dor no peito, a gente tem sensação de desmaio, as mãos formigam, os braços formigam, as coisas ficam em câmera lenta, falta o ar, falta memória, a gente não escuta direito. A sensação é horrível. Eu sei, quem tá me ouvindo agora, eu sei que você consegue compreender exatamente o que eu tô falando. Como é difícil se separar. E não importa se é do melhor amigo, se é do filho que foi estudar, se é do pai que morreu, se é do filho que casou, se é aquele animalzinho que a gente ama tanto. Eu não tô dizendo que tem que tratar disso como se fosse como uma situação leviana. Não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos equilibrar, orientar, trazer orientação mental, a consciência, a clareza, para que a gente consiga ter uma vida individual e uma vida em situação coletiva, para que a gente não fique dependente de pessoas e de situações 24 horas. E com certeza, você já passou por uma situação da qual você sofreu muito. E quando você passa por uma separação, que ela te traz muito estresse. Então, por exemplo, eu passei por uma situação de separação na minha vida que foi um período muito difícil. Eu cheguei num grau de ansiedade tão surreal. Foi um período em que as pessoas falavam comigo, eu não conseguia escutar. Na época eu ainda fazia faculdade e dava um branco na minha cabeça. Eu sentava assim para escutar o professor falar, eu não conseguia entender, eu não escutava ele. Porque é como se passasse aquilo por mim, aquela informação entrava e saía, eu não conseguia me concentrar. Eu vivia numa ansiedade excessiva 24 horas, uma expectativa criada pela minha cabeça, porque você cria expectativa de que, e se ele não voltar nunca mais? Mas e se ele voltar? Então você cria expectativa, você vai fazendo
pensamentos mágicos, você vai construindo um mundo na sua cabeça, a ansiedade vai crescendo com aquilo, e você agora vai se enfiando num buraco, cada vez mais um buraco, cada vez mais um buraco. Quando você vê é como se você estivesse no fundo do poço. No fundo, no fundo, no fundo do poço. É como se aquele fundo do poço ele tivesse um corredor. Um corredor. Porque estar naquela situação é muito difícil. Só que todo mundo tem o direito de estar lá. É necessário estar lá. É necessário viver a separação. Porque a gente só aprende vivendo. As grandes lições da vida da gente é vivendo. O aprendizado ele vem aí. O que não pode é a gente viver naquele local de sofrimento, né? Nós precisamos você tem a vivência, mas você tem que ter a força, o discernimento para sair dali, né? E eu fico emocionada de falar disso, porque o mesmo tanto que eu sofri numa situação de separação, ao mesmo tanto que eu me sinto grata e feliz de poder falar sobre isso e olhar para isso como com uma certa gratidão, porque eu consegui sair dali. Eu fiquei ali por 6 meses. Tem 15 anos isso. Fiquei ali por 6 meses. Eu saí dali, né? E eu tô aqui para dizer para você que por mais dolorido que seja, por mais descrente que você acredite, que você ache, por mais pesado, por mais doloroso que seja, por mais que você ache que Deus te abandonou, que você está deslocado, que você está em outro lugar, é possível, é possível, é possível. É possível a gente sair dali. É possível a gente se libertar das crises de ansiedade, das dores que isso causa, do sofrimento que as crises de ansiedade causam pra gente. E eu fico emocionada de saber que muito brevemente eu estive nesse lugar, que eu compreendi rapidamente que ali não era meu lugar, que não era lá que eu queria ficar. Eu entendi quem eu era, eu trouxe para mim a minha autoestima, o meu valor, eu trouxe para mim toda a educação familiar que eu tinha, quem era meu pai, minha mãe, minha família, os meus amigos. Quando eu me valorizei, quando eu deixei de estar lá, quando eu quis sair do fundo do poço, a luz veio, o brilho veio, a esperança veio, a força veio. E aí eu comecei a trilhar um caminho de cura, porque eu não queria mais me sentir ansiosa, chateada, porque é uma mistura de tudo, né? Eu não queria estar mais lá. E eu sempre pensei, será que essas pessoas
né? Merece. Mas merece isso da gente. Merece que a gente fique num estado emocional drástico. Será que merece? A gente precisa vir passar por isso, estar aí? Quando você olhar e falar assim: cansei de sofrer, quero viver. Existe felicidade sozinha. Existe a possibilidade de ser feliz de outra forma. Quando você olha para você e você passa a se amar, a se valorizar, a querer ser feliz, você não tem mais medo da separação. De forma alguma. De forma alguma. Quando você traz para você o seu verdadeiro valor, quando você se reconhece como uma pessoa importante, como um ser único, como um ser divino, como uma criatura de Deus, quando você traz Deus na sua vida, a separação ela fica tão pequena, qualquer tipo de separação. Você não tem mais medo, você não fica mais preocupada que o seu filho foi estudar, ou que o seu filho casou, ou que o seu pai e sua mãe um dia vai partir, que é o fluxo natural da vida, ou que você vai partir no momento, porque você traz para você quem você é, sua essência verdadeira. Você traz o seu poder, sabe? Esse poder interior que a gente tem. Você começa a fazer uma análise real da sua vida, da sua situação. Você traz clareza, você traz a fé. E aquela separação, que era um bicho, ela deixa de existir. Ela deixa de existir, com certeza, com certeza. E você começa a se curar, você se autocura, porque nós temos o poder disso, nós temos. A gente tem alguns caminhos para seguir na vida: o caminho da medicação, o caminho da terapia, o caminho do psiquiatra, conformismo de estar doente e o conformismo de tomar remédio pro resto da vida. Ou você tem a oportunidade de aprender, de estudar, de conversar com pessoas que já estiveram no seu lugar e que conseguiram sair dali, usando técnicas, usando outras formas, porque há milhares de formas para que você saia da situação que você se encontra. Você precisa querer, você precisa tentar, que com certeza você vai conseguir. E aí a separação, ela vai deixar de ser doída, machucada, sofrida. Se você disser pra mim que você não se importa em se separar de alguém, eu vou achar que você é psicopata. Porque nós temos sentimentos. É natural, é normal. É normal sentir, claro que é. É normal. É anormal adoecer, deixar de ter vida, né? Por conta de uma separação. Nós podemos amar incondicionalmente, querer proteger o outro e sermos protegidos. É óbvio, isso é natural. O que não dá é quando isso é de forma desregulada, que você se encontra numa situação, é um presídio. Você fica prisioneiro dos seus sentimentos, de toda a dor que você criou, porque uma parte você cria. É natural a gente ficar preocupada com o pai, com a mãe que tá adoecido, né? Se vai cair, se comeu, se não comeu, tudo natural. Mas não é quando passa do limite. Você deixa de ser de ter a sua vida e passa num presídio agora, em crises horrorosas de ansiedade.
Então, você precisa compreender que algumas coisas acontecem porque elas têm que acontecer. A gente não tem domínio no meio externo. Se algo for acontecer que não está nas nossas mãos, ponto, não está nas nossas mãos. Você conhece aquela frase assim, ó, que não tem remédio, remediado está? O que não tem solução, solucionado está? Então, o meio externo, ele tem a influência dele, a parcela dele. E isso não está nas nossas mãos. Então, quando você compreende aonde é o seu lugarzinho nessa história da vida, aí você começa agora a conseguir cuidar de si própria, fazer uma gestão dos seus sentimentos, da sua vida, da sua história. Aí sim, você vai conseguir trazer um fluxo normal da vida. Você vai conseguir trabalhar mais tranquilo, né? Você vai conseguir arrumar um marido, um parceiro, você vai conseguir se desligar daquele filho que resolveu casar. Quantas pessoas vocês conhecem que ficaram com depressão e entram em crises de ansiedade horríveis, porque ficou mais velho, os filhos casaram, foram embora, a casa ficou vazia. É o famoso síndrome do ninho vazio. Casa cheia de gente, e aí um foi casando, o outro foi casando, e quando sobrou só você. E agora você começa a desenvolver várias coisas. Eu escutei uma amiga da minha mãe dizendo recentemente sobre isso, sobre estar sozinha na casa. E que ela estava indo tomar remédio. E aí ela falou, não, eu já compreendi que eu consigo seguir minha vida, fazer as minhas coisas, sem precisar tomar remédio. E aí ela achou jeitos. Ela começou a ir na casa de uma amiga, vai lá, toma um chá, vai na casa do outro, bate um papo. Quando eu vejo, ela tá lá indo comer um lanche, já tá indo comer uma pizza, já vai no aniversário, porque ela se permitiu a sair daquela zona de sofrimento, porque ela estava numa situação de separação que estava causando ansiedade, tristeza. Então, a gente passa por isso, todo mundo. Sou eu, é você, é o fulano, é o ciclano. E tem uma coisa aqui, que se a gente não tiver, né, esse bom senso de compreender sobre isso, a gente também não consegue deixar com que os filhos da gente sigam o caminho. Então, por exemplo, minha filha faz faculdade. Eu preciso incentivar que ela vá. Eu preciso dizer que é importante ela ir. É adolescente, ela precisa ir. Ela precisa ter a profissão dela, ter o dinheiro, ter a vida. Eu preciso incentivar a ida. Mas se eu ficar alimentando as minhas dores da separação, eu vou fazer dela um adulto frustrado por conta das minhas dores, dos meus problemas. Então eu preciso entender aonde eu tô, aonde eu me coloco nisso. Porque se eu ficar dizendo para minha filha que eu sofro de saudade dela e que eu não consigo dormir e que eu fico preocupada se tá acontecendo alguma coisa, onde ela foi, se ela tá dormindo, se ela comeu, se choveu, se ela tomou chuva, se tá frio, com quem que ela saiu de carro, se é seguro, se a pessoa bebeu, que hora que era, onde foi, que Uber que pegou. Olha, eu faço uma lista de coisas que eu passo agora a ficar ansiosa e preocupada e faço com que ela se sinta também.
Enquanto eu devia dizer, vai viver a vida, pegue a vida para você, viva, você é nova, você é adolescente, aproveite tudo que a vida vai te dar, viva tudo que você puder. Você percebe que o meu comportamento impacta muito na escolha, na vida futura de um adolescente? Eu posso colocar todas as minhas preocupações, as minhas dores de me sentir abandonada, separada, sozinha. E além de eu sofrer, eu ainda faço uma outra pessoa sofrer. E tenho mais. Dependendo como ela compreende isso, dependendo como minha filha toma isso como verdade, ela faz isso pro filho dela. O filho dela faz pro outro, pro neto. E assim a gente cria uma cadeia de pessoas dependentes psicologicamente e fisicamente um dos outros. Vira uma bola de neve tão grande, emanharado, né? Não sei falar essa palavra. Que você não acha o fio da meada pra você puxar, sabe? E tentar entender onde foi. O que a gente decide agora, a gente decide a nossa cura. A gente decide a cura dos filhos da gente, dos netos da gente. Olha que coisa forte que eu tô falando pra vocês. Quando eu decido me curar de crises de ansiedade, eu curo minha filha, eu curo meu filho, eles curam os meus netos, e assim vai. Vai uma linha de cura, vem uma linha de bênçãos na família. Porque aonde tem um doente, ele vai contaminar os outros em volta. Vai ter mais pessoas doentes junto. Porque não é fácil conviver com quem tem crise de ansiedade. Não é fácil conviver com gente que não sabe lidar com separação. Você vai causando um problema tão grande na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor que fica irreparável. Me veio na cabeça agora uma situação. Se você se separou do seu marido, do seu namorado, do seu companheiro, e você não aceita isso, como que você vai conseguir construir uma vida no futuro, uma vida nova? Se você ainda está de luto, é natural ficar de luto. Porque se você não ficar de luto, eu vou achar que você tem algum problema. É natural. Mas ele tem um limite. Sabe? Porque você não se dá o direito de viver na felicidade e viver na abundância. Porque a palavra abundância é para todos os tipos de sentimento. Aí você fica naquela situação de luto, na situação sofredora, você cria inúmeros problemas um em cima do outro, e as pessoas ao seu redor vão sentindo e vivendo tudo aquilo por tabela. E aí o seu neto tá lá, sentindo aquilo, sentindo essa energia chegar até nele. Então, quando a gente se propõe a aceitar a separação, a entender que muitas vezes elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento intelectual, moral, você vai sair da situação de desespero, você vai sair dessas crises de ansiedade. Você sabe que me fez recordar outra história aqui também. Quando eu saio dessa situação de separação, eu me torno muito melhor. Porque eu mudei de cidade, eu mudei de profissão, eu mudei de amigos, eu mudei de perspectiva de vida.
Sabe quando a separação tirou tudo que eu tinha, mas ela me deu tudo que eu tenho hoje? Eu me tornei muito melhor. Eu, Gláucia, me tornei muito melhor. Minha filha se tornou muito melhor. Porque eu comecei a ver o lado bom. Eu comecei a querer ter dinheiro. Eu comecei a querer ser boa na minha profissão. Eu comecei a querer construir as coisas para mim, para minha filha. Então a separação, ela tem esse momento que a gente se sente destruído. Mas você tem a escolha de ficar ali ou sair dali. Você precisa trazer na mente a perspectiva das boas novas, das boas notícias, das boas oportunidades, dos bons relacionamentos, dos bons amigos. Mas é você. Eu sempre faço essa pergunta. Você cansou de sofrer? Porque você só vai sair da hora que você cansar. A hora que você cansar de chorar, a hora que você cansar de estar aí, com certeza você vai sair. Mas você precisa querer. E não adianta eu ficar falando aqui. Não adianta eu ficar contando história minha, ficar dando exemplo, falando pra vocês qual é o melhor remédio, qual é o melhor psiquiatra, qual é a melhor terapia. Se entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você precisa olhar e falar assim, ó, Gláucia, cansei. Cheguei lá no fundo do poço e agora tem uma mola lá, eu resolvi subir na mola e ó, voltar pra cima, vida que segue. Vá pedir ajuda. Tem um monte de gente boa aí ajudando. Tem muita gente de conhecimento bom. Muita gente para dar conselho bom. Mas você precisa. Não adianta eu ficar aqui esticando minha mão se você não quiser pegar. Né? A vida é maravilhosa. Eu posso fazer uma lista de várias coisas lindas. E eu já passei pelas mesmas coisas que você passou. Eu já tive medo de ficar longe da minha mãe quando eu era criança. Eu já tive crises horríveis de ansiedade quando minha filha foi fazer faculdade. Eu tive crises horríveis de ansiedade quando meu neto nasceu, que precisou ficar na UTI. Tive crises horríveis quando me separei. Tive crises horríveis quando eu via meu pai doente. E cada dia que passava, era uma velhinha que se apagava. Aquela luzinha da velhinha diminuindo, diminuindo, diminuindo. E eu entrava em crises horrorosas. Porque eu sabia que estava chegando uma separação. Como é que eu ia lidar com aquilo tudo? Só que são coisas que vão acontecer. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Essas coisas, elas fazem parte do nosso dia a dia. Você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar firme, com fé. Saber passar por situação dessa. Porque se você não souber passar por isso, se você não estiver disposto a passar por isso da melhor forma, você vai passar da pior. Porque você vai passar. A vida é assim. A gente vive num lugar de dualidade. O bom e o ruim. O preto e o branco. O dia e a noite, o sol e a lua. O negativo e o positivo. Você querendo ou não, vai acontecer. E como você quer estar nesse dia? Como você quer fazer nesse dia? Você está preparado? Você está preparado para enfrentar todos os seus medos, todas as suas dores de uma separação? Você está preparado? Porque se você tiver, ou se você não tiver, ela vai acontecer. Ela vai acontecer porque a vida é assim.
Desde que o mundo é mundo, nós chegamos aqui no planeta Terra e temos um período para cumprir e vamos partir. Esse período que você vai viver aqui, você quer viver como? Você quer continuar em crises de ansiedade? Você quer continuar passando o dia com essa sensação horrível? Você quer olhar ainda para uma prateleira de medicação? Aquela lista que você tem que tomar? Você quer continuar usando o seu dinheiro com psiquiatra, com psicólogo? Você ainda quer continuar na porta do hospital, tendo que tomar remédio para te apagarem, para você sair da crise de ansiedade? Você ainda quer continuar indo no posto de saúde todo mês? Você ainda quer continuar fazendo parte da estatística dos milhões de brasileiros com ansiedade? Eu não quero mais. Nunca mais, nunca mais. Se a vida é minha e eu escolho o que eu quero ser, aonde eu quero estar e o que eu quero fazer, com certeza, mas com certeza eu não quero mais viver lá daquele jeito. Mas você precisa decidir. Você precisa tomar para você essa força que você tem. É que você esqueceu dessa força. Você é muito mais forte do que você possa imaginar. Muito mais forte. É que você ainda não parou para olhar o quanto você é forte, o quanto você é capaz. Porque se você já conseguiu chegar onde você chegou, se você já passou por inúmeras crises de síndrome do pânico, de ansiedade generalizada, de ansiedade por transtorno, né? Transtorno de ansiedade por separação. Se você conseguiu passar por tanta situação, é porque você é forte, porque você consegue, porque é possível. Mas dá para ser melhor. Dá para hoje ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. Mas você precisa respirar, fechar os olhos e dizer: hoje eu decidi ser a mulher mais feliz do mundo. Eu decidi ser o homem mais feliz do mundo. Eu decidi tomar minha vida e subir essa montanha aqui, ó. Eu vou chegar lá naquele topo e você testemunha. Eu vou dar um testemunho de vitória e de conquista. Porque é possível. Vocês estão falando, ouvindo uma pessoa falar sobre isso. Eu venho aqui dizer para vocês que eu sou igualzinha. Que eu já sofri. Porque o gato morreu, porque meu pai morreu, porque o marido largou de mim, porque... E a gente sabe que eu ainda vou passar por tudo isso de novo, de alguma forma. Porque a gente vive com os animais, com os filhos, com a família, com os amigos. As separações são inevitáveis. Mas onde você quer estar naquele momento? Quais são as palavras que você quer dar no momento de uma separação? Você quer chorar? Dizer palavras horríveis? Entrar numa crise compulsiva de dor e choro? Entrar numa situação de ansiedade e ser sedada no momento de uma separação? Ou você quer estar no momento de uma separação e dizer palavras bonitas, desejar boa sorte, agradecer por todo o aprendizado que você teve com aquela pessoa e com aquela situação? Você quer olhar para isso com amor, com generosidade, com gratidão e fazer uma lista imensa de tudo de bom que aquilo te trouxe?
abençoar a pessoa e deixá-la ir, abençoar aquela situação e deixar ir, só tem 2 caminhos. Você que escolhe. Se você quer seguir, sabe? Seguir, olhar pra frente, assim, seguir. E tudo lá pra trás ficar como uma boa e velha lembrança. Ou você quer olhar pra trás, entrar numa crise de ansiedade desesperadamente e ser sedada mais um dia. E dormir sedada mais um dia. E perder mais um dia. Ou você quer olhar e dizer assim: entendi, Glaucia, compreendi o que você falou, agora tá claro pra mim o caminho que eu quero seguir e eu vou tentar. É a primeira coisa que você tem que fazer. Tentar. Tenta. Tenta hoje, tenta amanhã, tenta depois, tenta depois, tenta depois. Que você vai conseguir olhar pra isso e falar assim, ó, nossa, como eu fui sábia, como eu deixei pessoas e coisas passarem por mim e compreendi a grandeza da vida. Deixa passar. Aceita, agradeça, entenda o que você aprendeu. Deixa aí. Vai vir outros, e vai vir outros. Agora, se você prender, segurar, você vai morrer. E a pessoa que você está dependente, psicologicamente ou fisicamente, morre também. Eu espero que você opte pela felicidade, pela oportunidade de ser feliz. Eu espero que você opte por deixar a medicação não fazer mais parte da sua vida. Deixar que essas pessoas, essas coisas, essas situações partam. Eu espero que você opte se separar de pessoas e situações que já não fazem mais sentido para sua vida. E espero que você opte pela sua felicidade, pela sua alegria, pela sua vida maravilhosa. Espero que você opte por ser cada vez mais feliz, cada vez mais sensacional, cada vez mais vitorioso, cada vez mais grandioso. Eu espero que você opte se amar, se cuidar, se achar linda, se achar lindo. Eu espero que você opte por ser sensacional todos os dias da sua vida. Eu desejo que vocês sejam muito felizes.